dele vai se criando como que uma obra ao redor dele, porque ele que é o cara da visão, e vai se criando toda aquela obra, aquela coisa, mas é por causa dele, que ele vai levando adiante, que ele vai tendo visões, mensagens, palavras, complicado. Ou então acaba a visão, mas o vidente continua famoso e hoje em dia vai no podcast e não sei o quê, e aquela confusão, e lança um CD de música. Não dá muito certo. A igreja espera que no final das aparições o vidente simplesmente volte à sua vida cotidiana, de onde ele estava quando Deus o chamou para aquela função, aquela missão. Vamos dar exemplos, né? Nós vamos ver, né? Nas aparições de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em Paris, 1830. Santa Catarina Labouré era freira. Ela teve as visões lá dentro, acabaram as visões, a medalha ficou famosíssima, muito rápido, ninguém queria nem saber dela. Ela ficou lá dentro do mosteiro e dentro do mosteiro ela permaneceu. Os pastorzinhos de Fátima terminaram as aparições de Fátima, os pastorzinhos voltaram a fazer o que eles faziam, ser crianças, pastorear as ovelhas. Jacinta e Francisco morreram muito cedo, logo depois das aparições, passaram-se poucos anos, eles morreram. E Lúcia cresceu e foi para um colégio de freiras e depois virou freira. Ela entrou primeiro numa outra ordem religiosa e depois ela se tornou carmelita. Uma grande preocupação. Depois de alguns anos começaram, por causa da importância do segredo e tal, começaram os bispos a ir procurar a Lúcia para poder conversar com ela e tudo. E ela os recebia, se a Madre Superior autorizasse. Ela conversava com um prelado, do mesmo jeito que ela conversava com o camponês que vinha pedir um conselho da monja. E isso é voltar à vida comum, à vida normal. Quando não tem essa humildade de voltar à vida comum, mas eu me sinto super católico porque, afinal de contas, eu vi a Virgem, alguma coisa nessa história aí não está funcionando direito. Depois, ainda dentro dos critérios positivos, a revelação com doutrina sã e ausente de erros. As duas coisas. Não basta que a revelação não tenha nenhum erro. A revelação não tem nenhum erro, ok, mas a doutrina ali é sã, é boa, tem algo. Nossa Senhora não vai descer para poder falar, então, gente, é tão bom ir na missa. Vocês não vão? Não podia ir na missa. Mas já sabe, não precisa da senhora descer para falar para nós ir na missa. Então, não faz sentido que não tenha uma doutrina sã numa revelação. Se Deus está dando a revelação, existe algo que Ele está querendo mostrar, um caminho que Ele está querendo que seja trilhado. E depois, os frutos espirituais, no contexto, diretamente ligados ao fenômeno, né? Aqui no nosso caso a aparição, frutos espirituais constantes e abundantes. Quando Deus dá uma revelação, quando Deus dá uma visão, quando Deus dá uma aparição, Ele faz brotar, é um momento de graça, e o céu se abre em cima daquele lugar para aquelas pessoas. Então, se não surgem frutos, se não brotam frutos, é mais um sinal de que tem alguma coisa aí que também não está funcionando. Os critérios negativos. Bom, os critérios negativos são, primeiro, erro manifesto acerca do fato em si. Por exemplo, contradições entre o vidente nos seus vários testemunhos, ou contradições entre os videntes, ou seja, não é claro. O evento não é claro, ele não está limpo. Depois, erro doutrinário. O vidente dizer que Nossa Senhora falou tal coisa. Que Nossa Senhora mandou usar não sei o quê, que Nossa Senhora mandou pular da ponte, que Nossa Senhora falou Nossa Senhora falou que ela está na Trindade, ela e a Trindade assim agora está assim num negócio muito junto,
Vamos pegar uma coisa do nosso tempo aqui, é bom que já pega um outro negócio, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu só esqueci o nome dele, mas tem um charlatão italiano que diz que ele tem os estigmas. E é exatamente aquela coisa, né? Padre Pio. Padre Pio tinha os estigmas. Padre Pio colocava uma luva para esconder, senão o povo queria pegar na mão dele. E aí ele ia lá, rezava a missa dele e ia embora. Máximo que ele aproximava a mão chagada das pessoas para dar um tapa na cara de quem precisava. Só. Escondia, guardava. Esse sujeito não. Levanta a mão no meio da rua e vai andando. É um sujeito que, assim, não precisa nem ter muito esses critérios para saber que é um sujeito esquisito. Só que esse sujeito esquisito, além de tudo esquisito nele, aquilo que ele diz ser revelação de Deus, também tem erro manifesto. Para dar um exemplo, de tantos que eu poderia dar, um exemplo, ele falou, pois é, porque Jesus, ele é um ser universal, mas é um ser cósmico interplanetário. Ele vai se encarnando em cada planeta. Então, é porque os planetas são habitados por outros seres. Então, ele vai encarnando em cada planeta e lá ele vai, então, redimindo cada planeta. E aí você fala, tá, irmão, mas o que é isso? Que história é essa? Ou seja, existe um erro, existe um problema na essência daquilo que está sendo falado. Depois, a busca é evidente por lucro. Outro critério que a igreja observa. Então, eu tenho a visão de Nossa Senhora, a minha visão de Nossa Senhora é aqui, no meu país. Eu estou aqui na minha casa, eu tenho a visão de Nossa Senhora, ela vem, gosta, é uma beleza. Aí eu resolvo ir lá para os Estados Unidos, juntar todo mundo lá, num teatro enorme, avisando, tal hora vai ter a aparição de Nossa Senhora. Aí você nos ajude em dólar, que a gente está precisando arrumar uns negócios e tal, não sei o que. Isso também não presta. Isso também é outro grave erro. Depois, cometimento de atos imorais ligados ao suposto fenômeno. Então, algo indecoroso ou imoral dentro do contexto da aparição já desqualifica a aparição em si. Ou seja, ligada à aparição. Vamos supor, o vidente. Não, aí não. O vidente cantou a menina lá. Não precisa nem questionar muita coisa. Já fica evidente que não tem nenhum vidente aqui nessa história. Depois, a constatação do desequilíbrio psicológico grave nos sujeitos envolvidos no fenômeno em questão. Então, se percebe que tem alguma coisa ali que também, algum parafuso solto, também é um grande sinal de que provavelmente não tem nada de espiritual, não tem nada de sobrenatural, é apenas uma pessoa. É porque gente que vê Jesus e Deus, tem aos montes. Em vez de Nossa Senhora, então, tem que ter muita Nossa Senhora para todo mundo que diz que vê ela. Então, se a pessoa não está boa da cabeça, ela não vai enxergar, não vai ter a visão de Nossa Senhora. Então é importante ter esse equilíbrio, também mental, para se dar valor a essa possível aparição. Muito bem. Rapidamente, porque também o nosso tempo é curto, mas só para a gente poder pontuar. Algumas aparições. Eu separei, acho que 3 aparições, para nós vermos de forma breve, mas que vai nos ajudar também a ilustrar isso aqui, a devoção à Nossa Senhora. Primeiro, a aparição de Nossa Senhora do Pilar. É considerada a primeira aparição de Nossa Senhora. Só que é a aparição que foge das demais. Porque Nossa Senhora aparece, mas ela ainda não subiu ao céu. Ela ainda está vivinha da Silva lá, no Oriente Médio, com São João. Mas, como que isso acontece? Isso acontece no ano 40.
aparição de Nossa Senhora no ano 40 depois de Cristo. A São Tiago o Maior, que tinha deixado a Palestina e tinha ido para a Europa. E evangelizando pela Europa, ele termina na Espanha. E na Espanha, ele está evangelizando. Só que nessa evangelização da Espanha, acontece que ele encontra muita resistência. E aí desanima da missão. E justamente Deus, querendo fortalecer a fé de São Tiago, a sua firmeza na evangelização, porque ele tinha um plano muito grande, um projeto muito grande para a Espanha, que de fato se confirmou na história, basta ver a história da Espanha católica. A Virgem Maria é transportada pelas mãos dos anjos até a cidade de Saragoça. E ali, sobre um pilar de jaspe, uma coluna, portanto, de jaspe, Nossa Senhora desce. E dali ela fala a São Tiago, e não apenas a ele, mas também aos cristãos, os poucos cristãos que tinham se convertido, e os fortalece na fé para que eles continuem na missão. E depois ela é levada de volta. E, de fato, a missão de São Tiago foi enorme na Espanha. Todo mundo já ouviu falar de São Tiago de Compostela. O caminho de Santiago de Compostela, a devoção a esse grande apóstolo se dá, é justamente este. E depois ele evangeliza, ele fundamenta a fé na vida do povo espanhol. Aí, se você quiser abrir o arquivo que eu mandei para você, aí você vai ver, mais adiante na página logo depois de Nossa Senhora do Pilar, aí algumas imagens. A primeira é um afresco, que retrata justamente a Virgem Maria transportada pelos anjos, que é colocada em cima dessa coluna de jaspe, o pilar, finalmente. E à direita, a imagem que até hoje se preserva na Catedral Basílica de Saragoça, onde está o pilar de Nossa Senhora. Então tem essa imagem colocada ali, de madeira, né? Colocada e honrada com todas as pompas a Virgem Maria. E passando a página, você vê de forma mais aberta, né, o pilar. Hoje o pilar ele é envolvido justamente nessa armadura de prata que envolve ele, de forma que ele não sofra nenhuma deterioração. E à direita existe uma pequena abertura. Não dá para ver direito, mas tem essa abertura na parede que dá acesso ao pilar. Então, essa pequena abertura ali, os peregrinos podem ir tocar no pilar de Nossa Senhora. Então, aí tem um genuflexório aí embaixo e tal, é uma entradinha assim para poder a pessoa tocar no pilar onde apareceu Nossa Senhora. Como? É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E depois, na página seguinte, a catedral imensa que foi construída em honra de Nossa Senhora do Pilar, lá em Saragoça. Como? Ano 40, isso. Indo adiante, a aparição de Nossa Senhora de Paris, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ocorrida em 1830, nós pulamos 1800 anos praticamente. Teve muita aparição em 1800 anos, mas a gente vai pegar, né, algumas mais relevantes até para nós, assim, né? Pulando aqui, inclusive, Nossa Senhora Aparecida, que já é bem conhecida nossa, né, nossa padroeira, então já pulamos ela. Então, em 1830, aparece a irmã Catarina Labouré, que é uma das filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Bom, antes de mais nada, um detalhe interessante na vida de Santa Catarina, ela teve, para ela entrar para as filhas da Caridade, ela era jovenzinha, era uma adolescente, e ela não morava em Paris, ela morava fora. E aí então, ela sentiu esse desejo, né, de se tornar religiosa, e
a vontade no coração ela tinha, não tão forte, mas ela tinha. E um dia, num sonho, ela viu um padre, chamou ela, você quer ir me acompanhar enquanto eu vou celebrar a missa? Aí ela falou, claro. Aí foi para a capela, e ele celebrou a missa e ela participou da missa. No final da missa, ele perguntou para ela, você quer se oferecer a Deus pelo bem das almas, para servir aos mais pobres e os menores no reino de Deus? E ela, sem saber direito o que era, mas ela disse que queria. Sim, eu aceito, eu quero. Ele disse, então eu vou te mostrar como fazer isso. E ela acordou. Depois que ela acordou, ela, continuou vivendo e foi se aproximando das filhas da caridade, que iam fazer algumas pequenas missões ali na localidade. Depois ela foi começar o caminho dela de entrevista, para ela entrar para o convento, isso já em Paris. Então ela foi no convento das irmãs, que fica na Rue du Bac, conhecidíssima essa expressão, que é o nome da rua, onde ficava o convento das irmãs, onde fica até hoje o convento das irmãs. E lá, na hora que ela entra, a irmã a acolhe, recebe, vai levá-la para a madre, para ela ser entrevistada. Ela vê na parede um quadro do padre do seu sonho. Eu conheço esse padre, eu já vi ele. Eu falei, imagino que sim, porque esse é São Vicente de Paulo, nosso fundador. Então ela entendeu que São Vicente a estava chamando, estava atraindo justamente para se tornar filha da caridade. E ela, de fato, depois entra no convento. E aí, isso em 1830, já em abril de 1830. No dia 18 de julho, acontece a primeira aparição de Nossa Senhora a ela, em oração na capela. É a aparição da Virgem Maria junto ao altar. Depois, no dia 27 de novembro, ainda do mesmo ano, acontece a aparição mais importante, que é aquela que depois dá origem à devoção. Então, no dia 27 de novembro, acontece a aparição da medalha. Ela vê, Nossa Senhora se mostra para ela, e ela vê com a Virgem Maria, resplandecente de beleza, e Nossa Senhora que aparece para ela, aparece sobre um globo azul, uma serpente sobre seus pés, as mãos abertas em sinal de entrega, de doação, de oferta, e ao redor da Virgem Maria os dizeres surgem, escritos em uma cor dourada, Maria concebida sem pecado, rogai por nós. A aparição acontece em 1830. O dogma da Imaculada Conceição vai ser proclamado, como vimos, em 1854. Então, quase que confirmando o dogma que aconteceria dali a poucas décadas, Nossa Senhora aparece e se mostra a Imaculada Conceição. Então, Maria concebida sem pecado, roga por nós. Em 1832, pouco mais de um ano e meio, praticamente depois das aparições, nós vamos ter em Paris será acometida por uma peste muito violenta. O bispo de Paris decide, então, difundir a devoção das irmãs. Porque as irmãs já tinham uma grande devoção com a medalha, que tinha sido feita a partir das visões de Catarina. Então o bispo pede que sejam cunhadas muitas outras medalhas, como aquelas que as irmãs usavam, e que elas fossem distribuídas a todo o povo de Paris, para justamente afastar a peste, o que de fato aconteceu. Dali a pouco tempo, a peste desapareceu de Paris. Depois da aparição do dia 27 de novembro, a medalha demorou 2 anos para ser propagada. Que aí Catarina de Labouré vai para o convento, onde está o coração dela exposto lá, e aí ela fica escondida. Depois vem um joalheiro, ao pedido do Papa, e aí que difunde a medalha milagrosa. E quando eu fui a Paris a última vez, eles mostraram para a gente todo esse dizer da história. Né? Isso. Catarina de Labouré vai cuidar dos doentes, fica afastada porque o povo queria sempre tocar nela e ela vai para lugar à parte. Aí é onde está o coração dela exposto hoje. E aí lá na capela
o corpo dela, né? Mas nesse prédio ela ficou os 2 anos, fica o coração dela. Então a medalha demorou 2 anos depois para ser propagada. Isso. Foi esse continua do Papa. Exato. 2 anos para ser propagada, não para ser cunhada, né? Logo depois das aparições, já começaram as primeiras cunhações das medalhas que as irmãs guardavam. Então, a devoção que começa dentro do convento, as próprias irmãs, e isso também é um sinal muito positivo, porque, de fato, não foi uma coisa desprezada pelas irmãs. As irmãs já reconheceram que algo extraordinário havia acontecido ali no convento. E depois, justamente, por parte do bispo, começa uma difusão em Paris. E depois isso vai se espalhar pelo mundo afora. Inclusive, o Brasil participou de uma forma muito intensa da devoção, da propagação da devoção da Imaculada, da medalha da Imaculada. Por quê? Em 1849, 17 anos após esses eventos em Paris, 1849, nascia em Monte Sião, uma cidade de Minas Gerais, a primeira paróquia do mundo, a primeira igreja do mundo dedicada à medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Ou seja, aqui o Brasil, na verdade, sempre teve um amor pela Virgem Maria muito específico. A gente olha a história do Brasil com Nossa Senhora, é lindo de ver. Mas para a devoção da medalha milagrosa, o Brasil participou em primeira pessoa. Desde o começo, o Brasil abraça essa devoção e a difunde também. No arquivo que vocês têm, aí justamente na sequência do texto, né, dos tópicos sobre a medalha milagrosa, a gente tem justamente essa paróquia. Então, a igreja, é lógico, toda reformada, óbvio, né? Ela está bonitinha assim porque ela foi reformada não faz muito tempo. Mas então nós temos aqui a primeira igreja dedicada à medalha milagrosa de Nossa Senhora e do lado a imagem que foi mandada trazer de Paris para essa igreja. E passando o slide adiante, também, aí vocês veem a medalha de Nossa Senhora, a medalha milagrosa, como ela foi cunhada. Então, dessa forma, está aqui a Virgem Maria, mãos abertas, das mãos de Maria saem aqueles raios, são as graças que Deus quer derramar sobre o seu povo, e ao redor, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um detalhe assim, só para pontuar, na primeira vez que Catarina Labouré fala desta aparição, para depois ser feita a medalha, que na sequência seria feita, ela, no primeiro momento, ela diz que parecia que tinha alguma coisa na boca da serpente. Mas depois, quando ela é perguntada a segunda vez, ela não confirma que alguma coisa houvesse na boca da serpente. Ela só se lembra que Nossa Senhora estava pisando, mas ela não lembra de fato que algo tinha na boca dela. Isso por quê? Porque se você for pegar várias imagens de Nossa Senhora das Graças, tem a serpente embaixo e uma fruta vermelha na boca. O que meio que é a maçã. Mas porque justamente é bom que Catarina não dissesse que havia um fruto vermelho ou que dissesse que houvesse uma maçã na boca da serpente, porque nunca a palavra de Deus falou que era uma maçã. Não é uma maçã o problema do pecado original. O fruto é o fruto, é outra coisa. Então, aí justamente no primeiro momento ela teve essa impressão, mas no segundo momento ela já disse que não. Fátima também, esse tipo de coisa acontece, e por isso que tem que ouvir o vidente várias vezes para realmente ter uma segurança. Quando as crianças viram Nossa Senhora em Fátima, quando viram Fátima a primeira vez, Lúcia disse que ela tinha brincos no ouvido, na orelha. 2 brinquinhos dourados na orelha. E aí o padre anotou isso. Mas será que é isso mesmo? Depois, na segunda vez, aí, toda vez que Nossa Senhora aparecia, eles tinham que contar tudo igualzinho, bonitinho para o padre o que tinha acontecido. E aí, na segunda vez, ele falou, mas não tinha um brinco no ouvido, na orelha dela, não. Ele falou, não tinha. Na primeira vez eu achei que tivesse, mas não, de fato não tem. Não tinha brincos nas suas orelhas. Então, são detalhes da visão, que imagine também, né? Você está tendo a visão ali, meu Deus do céu. Então é lógico que é natural, você não vai pegar, deixa eu só anotar aqui que eu estou vendo.
Não tem como, né? Então, a nossa memória é a nossa memória. Então, tem que entender isso também.